Meus irmãos, graça e paz. Salmo 127, verso 1 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Certamente Deus é o Senhor do nosso lar e isso precisa ser colocado em prática. E por isso eu faço a pergunta a você: você tem orado com a sua família? A palavra com faz toda a diferença. E talvez se eu perguntasse a você se você tem orado pela sua família, você certamente diria: sim, pastor, eu tenho orado pela minha família. E é certamente abençoador para o nosso lar orar pela nossa família, mas também há uma graça ainda maior quando nós oramos com a nossa família. Deus, ele deve ser o centro do nosso lar. Ele nos deu lá para que nós possamos viver ali em união de amor. E uma das maneiras de Cristo ser na prática o centro do nosso lar e dependermos de Deus e até mesmo expressarmos o amor por Deus e uns pelos outros é reunindo a nossa família para orarmos juntos. Tem crentes que têm esse privilégio de ter a maioria das pessoas do seu lar do Senhor, e aí convidam, chamam, e claro, toda família às vezes tem dificuldade com isso, mas mesmo assim todos se reúnem e podem louvar a Deus e orar ao Senhor. Mas talvez você diga: pastor, não tem esse privilégio, eu sou sozinho em casa e talvez eu e outra pessoa, mas o que é que eu devo fazer? Você deve continuar orando, orar e clamar ao Senhor até o dia em que, se Ele, pelo seu poder, Ele fizer, porque Ele tem poder para isso, Ele vai dar o privilégio de você ver cada vez mais pessoas da sua família se rendendo aos pés de Jesus. E você vai ter esse privilégio de ver a sua família ao redor, vocês juntos, orando e clamando ao Senhor. Mas aqui, meus irmãos, há algumas direções para essa semana de oração que se inicia hoje. Primeiro, reúna a sua família e ore. Quer seja você somente um casal, você com seus filhos, ou talvez você e outra pessoa na sua casa. Se são todos crentes ou a maioria, aproveite bem esse tempo. Então, leia a palavra, cante, orem juntos e não sejam superficiais. No momento de oração, orem, dividam, você pode dividir os motivos de oração. Orar pelo reino de Deus, orar pela família, especificar pelo que orar pela igreja, pela cidade, pelo país. Mas eu quero também falar a você que não tem muitas pessoas, ou talvez seja sozinho em casa como crente. Mas você pode, de vez ou outra, chamar a sua família para orar. Aproveite as oportunidades, é isso que a palavra de Deus nos direciona. Você pode convidar a sua família e uma vez por semana ou em algum momento, uma vez no mês, talvez, aqui um conselho: quando estiverem juntos em uma refeição, peça: eu posso orar por nós? E aí você pode orar. E aí você pode louvar a Deus, louve a Deus, faça isso, louve a Deus pelas bênçãos de Deus, interceda a Deus, em especial pela bênção da salvação. Se a família tem passado por algum problema específico, você pode orar por esse problema específico e isso vai ficar claro para a sua família que Deus se importa, que Deus tem cuidado da sua família e que você conta com o poder de Deus. Exalte a grandeza de Deus e seja sábio com o tempo de oração, né? Então, nós sabemos que descrentes não têm muita paciência em orar, na oração, né? Em ouvir orações. Mas nós não vamos ser também superficiais. Então, seja sábio, né? Não seja nem superficial demais, rápido demais, nem tanto demorado, né? Lembrando que você pode orar com mais tempo, né? Nesse momento a sós com Deus de joelhos, mas também você precisa orar assim de uma maneira de expressar a grandeza de Deus e expressar também as necessidades, né, que você tem de colocar diante de Deus e abençoar a sua família por meio de uma oração em que todos estão ouvindo. Orar com a nossa família se completa com orar pela nossa família. Algo raro em nossos dias, mas se nós fazemos isso, devemos continuar a fazer e fazer cada vez mais. Se nós não oramos com a nossa família,
é algo que nós precisamos resgatar para vermos cada vez mais a graça de Deus evidente sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, para que cada dia mais Cristo seja o construtor do nosso lar e assim vejamos um lar edificado por Cristo Jesus e sustentado pela rocha que é Ele mesmo. Que Deus nos abençoe nessa semana de oração e nos dê a bênção de vermos a nossa igreja presbiteriana de Nova Redenção ser uma igreja de famílias, onde essas famílias se reúnem na igreja, mas em casa estão reunidas aos pés do Senhor. Deus te abençoe.